IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola, porque eleva. Faze luz no nosso entendimento e dá-nos condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu Evangelho de amor, de luz e de paz. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Um abraço fraternal a todos. Nara Carlone, meu bom dia e meu abraço a você. Também a você, Eurípides, a minha retribuição sincera. E iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 290. A pergunta: os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte? A resposta: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Os que estão mais avançados é porque caminham mais depressa que os outros. Daí não poderem ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado por alcançar a igualdade de degrau evolutivo. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Já avisamos que na sessão pergunta e resposta, que atende aos ouvintes, a pergunta de hoje vem da nossa prezada ouvinte Ana Cláudia Pinheiro, de Altinópolis, São Paulo, nos seguintes termos: desejo saber dos senhores por que muita gente tem medo da morte. Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Cláudia. A resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, julgando de justiça que devemos atender a internautas que, ouvindo a Sementeira Cristã do último domingo, no qual tratamos de influência espiritual maldosa, julgaram-se carentes de esclarecimentos particularmente sobre a conduta do médium diante da expressão de sua sublime faculdade. Pois é, justamente para dirimir dúvidas a respeito do assunto que nos valemos da preclara instrução do Espírito Emmanuel, augurando aos prezados ouvintes o melhor proveito das luzidias lições a respeito de médiuns
e sua atividade medianímica. Assunto que parece restritivo aos sensitivos, mas, na verdade, envolve a todos e a cada um de nós. Nesta nossa busca, então, elevada às fontes de saber e de sabedoria, iniciamos examinando a lição intitulada Espíritos Benfeitores. O instrutor começa por nos advertir. Encontrarás espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, compreendas que, se eles te oferecem o rumo, a ti pertence a caminhada. A luz que te amplia a visão não te furta o serviço dos pés. Faze-te, sobretudo, instrumento deles, para que, em te auxiliando, possam igualmente agir em auxílio de outros. Prepara-te a ser mais útil. Se percebeste a luz da nova revelação, podes efetivamente estendê-la. Será apoiado na medida em que prestes apoio. Dá e receberás. Aprende, sem delonga, que os emissários do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais compreendem e mais amam. Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração. O amor e a felicidade são herança de todos os filhos de Deus. Mas se o remédio é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao mais fraco. Os enviados da providência concedem-te as bênçãos da providência, no entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço a afeição dos pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo, que se esforçam para que estejas neles, tanto quanto estão eles em ti. À vista disso, não te digas inútil. Melhora-te e serve. Felicidade é troca, amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as tuas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Vamos continuar ouvindo instruções do Espírito Emmanuel, mas agora um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Marisa Naline, Vinícius, Ana Lívia e Paulo Sérgio. Vozes: Vera, Carlos de Russi, Marcos Russi e Ana Lívia. Brilho da luz. Luz é para irradiar, por que não deixar brilhar? Recebeste o dom do amor, não o guarde no porão. Luz é para irradiar, porque não deixar brilhar. Recebeste o dom do amor, não o guarde no porão. A fala encanta e o som da voz pode cantar. A fala encanta e o som da voz pode cantar. Luz é feita pra brilhar, feito a lua iluminar. Luz é feita pra brilhar, feito a lua iluminar. Luz é para irradiar, por que não deixar brilhar?
feito a lua iluminar. A luz é feita pra brilhar. Feito a lua iluminar. A luz é feita pra brilhar. Feito a lua iluminar. Perguntemos a nós mesmos e veremos que, ao ouvir lições tão iluminativas, convencemo-nos de que não estamos esclarecidos como nos convém. Assim, vemos que na lição que trata dos espíritos inexperientes, temos no instrutor Emmanuel a fonte cristalina das luzes do céu. Ele diz: na comunhão com os espíritos domiciliados no além, encontrarás não apenas os instrutores que te induzem à disciplina e à renovação. Qual ocorre na terra mesmo, aqui e ali, surpreenderás espíritos inexperientes, conquanto simpáticos, que te partilham o nível de ideias e sentimentos. Harmonizados com as tuas necessidades e inclinações, dedicam-se ao teu bem-estar e mostram-se dispostos a te servirem na condição de verdadeiros escravos, às vezes, em detrimento de teus melhores interesses na vida espiritual. Sempre fácil e agradável o intercâmbio com eles, de vez que se te sujeitam alegremente aos menores caprichos. Quem de nós, espíritos endividados e imperfeitos, que ainda somos, não terá consigo algo da criança necessitada de carinho e de aprovação? Embora agradecidos ao bem que semelhantes amigos nos facultam, é preciso não nos viciemos a pedir-lhes proteção indiscriminada e incessante. Em virtude de nos assemelharmos de algum modo à criança, e claramente por isso mesmo, não nos será lícito dispensar o concurso de professores que nos conduzam à aquisição do autoconhecimento, por vezes à custa de disciplinas constrangedoras, mas necessárias. Aceitamos a colaboração dos espíritos inexperientes, entretanto, não nos esqueçamos de que, na maioria das circunstâncias, são eles companheiros de evolução e burilamento em condições tão deficitárias quanto as nossas. Muita gente prefere o exclusivo convívio deles no intercâmbio espiritual, pretextando que apenas deles recolhe o conforto e a assistência de que precisa. E compreendemos, em tese, essa disposição de espírito, porquanto ninguém vive sem o calor da amizade. Ponderemos, no entanto, que sem a autoridade do instrutor que esclarece e corrige, a escola perderá a finalidade. Agradece o concurso fraterno dos espíritos inexperientes, não obstante simpáticos, mas não ouvide que eles são nossos companheiros de classe no educandário da vida, necessitados tanto quanto nós mesmos de ensinamento e orientação. E porque o médium deve ter o controle dos espíritos, mesmo entregando-lhes o campo aberto do seu mundo íntimo, segundo o seu modo de agir e pensar, havendo de voltar-se para o bem, sob a utilização da mediunidade, essa ponte que une espíritos e pessoas, Emmanuel, sempre pela psicografia do Chico, considerando a sublime faculdade, diz: a mediunidade terá surgido em ti por instrumento de espiritualização. Procura melhorar o próprio discernimento para que não hajas recebido em vão semelhante empréstimo da espiritualidade maior. A mediunidade e mediunidade, pondera Emmanuel. Em razão disso, temos aqueles que se caracterizam pelas provações regeneradoras que impõem e aqueles outros que se singularizam pelas realizações nobilitantes que podem efetuar. Todos, porém,
se identificam no bem eterno quando se consagram ao bem dos semelhantes. Em determinados lances da vida, a criatura renasce na Terra de alma arraigada à influência de entidades que ela própria desequilibrou em existências passadas e sofre longos processos obsessivos nos quais reconquistará a confiança e o amor dos parceiros menos felizes de outrora, ao preço de suas próprias renunciações. Vemos aí nossos irmãos de faculdade cativos a empeços restaurativos, em que o médium se recuperará pelo sofrimento a caminho de apostolados futuros. Noutros distritos da evolução, anotamos a presença daqueles que se corporificam no mundo para o desempenho de encargos específicos por meio de recursos espirituais em ação. Por intermédio deles, os desencarnados se manifestam, colaborando a benefício dos irmãos encarnados na arena física. Cada qual, não obstante possua recursos psíquicos indiscriminados, tem a sua esfera particular de serviço. Na condição de intérprete dos espíritos, esse fala, aquele coopera. No ministério da cura, o outro escreve, aquele outro atende à missão do esclarecimento e do reconforto entre os companheiros que sofrem no mundo físico ou fora dele. Se te reconheces portador de talentos medianímicos, acerena a própria alma e dispõe-te a servir. Estuda as próprias faculdades e aceita o lugar onde sejas mais útil. Não disputes primazia, mas, ao invés disso, procura veementemente as oportunidades de ação que te propiciem o prazer de ajudar alguém. Toda tarefa é importante. O sol ilumina a terra, mas a terra não produz sem a fonte. Trabalha, e trabalha, serve e serve. Os mensageiros de Deus sabem como destacar os servidores de Deus. Há, porém, uma realidade a ser obrigatoriamente conhecida e aceita pelo médium. É a da necessidade de cultura doutrinária espírita. É que não há qualquer outra religião que se dá ao trabalho de estudar, pesquisar, em outras palavras, descortinarem a realidade do mundo dos espíritos. Vamos continuar com o tema central de hoje, mas agora vamos abrir um espaçozinho para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Fraternidade. Provoca em mim religiosa emoção, pois até já fiz um samba em feitio de oração. No coração fiz capela, dentro dela um altar, minha santa favorita, aí vou entronizar. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade, mas para a gente ser livre é preciso amizade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade. Só ela consola a dor e dá paz à humanidade. Se tu queres ser cristão, ser do Cristo de verdade, viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. O samba provoca em mim religiosa emoção, pois até já fiz um samba em feitio de oração. Do coração fiz capela, dentro dela um altar, minha santa favorita, aí vou entronizar. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade, mas para a gente ser livre é
santa, a santa fraternidade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade. Só ela consolador e dá paz à humanidade. Se tu queres ser cristão, ser do Cristo de verdade, viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade. Mas para a gente ser livre é preciso amizade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. 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 Preferindo insistir na afirmação de que espíritos não são espíritos que já viveram como homens e entre os homens, portanto, não são seus irmãos, filhos do mesmo pai, mas concebendo-os na conta de Satanás. E são tantas as inconveniências em forma de sofrimento que atormentam os não espiritistas que se faz necessário que médium, antes mesmo que se dedique à causa da mediunidade, estude a doutrina espírita. O instrutor Emmanuel, sempre pela psicografia do médium Chico Xavier, legou-nos material sob o título de Médium e Doutrina. Começa dizendo que é imperioso separar o médium da doutrina espírita, como não se deve confundir a ciência com o cientista. A ciência, diz ele, é um tesouro intangível de conhecimento superior. O cientista é o veículo que a expressa. A ciência, como patrimônio espiritual, jamais se deteriora, mas o cientista, na condição de instrumento humano, pode falhar, conquanto muitas vezes se recupere. Comparemos o espiritismo e a peça medianímica, a usina e a lâmpada. A lâmpada, em muitas circunstâncias, experimenta o colapso dos próprios implementos, deixando-nos na sombra. Entretanto, a usina permanece incólume, pronta ao fornecimento da energia necessária à sustentação da luz em lâmpadas outras que se lhe ajustem às correntes de força. Ainda na condição de lâmpada, o médium está sujeito à interpretação individual de que se faça objeto, assim como a luz da lâmpada obedece à coloração que lhe seja própria. A usina está construída sobre princípios matematicamente exatos. Contudo, as lâmpadas diferenciadas entre si, consumindo às vezes cotas iguais de força, emitirão luz verde, azul, vermelha ou amarela, segundo os materiais que lhes filtrem os raios. Razoável, assim, que se nos compete gratidão e respeito para com o cérebro mediúnico de que nos servimos. Isso não é razão para que nos eximamos do dever de estudar os princípios doutrinários para discernir com eficiência. Ainda que é justo considerar que é imprescindível ajudar as lâmpadas para que as lâmpadas nos ajudem. Não exija do médium prodígios que ele não pode dar. E quanto o médium sirva nobremente à verdade, que se lhe evite o clima de idolatria e bajulação. Onde seja preciso elogiar a honestidade para que a honestidade funcione, a perturbação está prestes a sobrevir. A sociedade humana se constitui de sociedade espiritual, obviamente encarnada. Se somos espíritos, somos todos elementos constituintes da parte inteligente do universo. A outra é a parte física, material,
Vê-se, portanto, que somos a parte mais importante do contexto universal. Somos a inteligência. Em razão disso, e sob o título Poderes Psíquicos, Emmanuel escreveu: autoridades eminentes em assuntos do espírito desaconselham a educação da mediunidade, alegando que o desenvolvimento dos poderes psíquicos oferece perigos ao candidato, seja por exaurir-lhe a força nervosa ou por situá-lo na vizinhança das esferas inferiores do mundo espiritual. Não obstante o respeito que nos merece a presença edificante dos investigadores da verdade que adotam semelhante atitude, é preciso compreender que nos achamos à frente da energia medianímica, na mesma posição daqueles que se surpreenderam um dia perante a eletricidade ou a radioterapia. Seria justo fugir da força elétrica, recusando-lhe os benefícios? Tão somente porque o trato com ela ofereça riscos aos que lhe controlem o material de condução? Desistir do serviço radioterápico simplesmente porque, em certas condições, é suscetível de causar queimaduras? Todos sabem que o fogo é bênção do reduto doméstico desde épocas imemoriais da humanidade, e todos estamos igualmente informados de que o fogo desgovernado gera o incêndio destruidor. Urge compreender que a doutrina espírita é o sistema de preparação do médium, tanto quanto o Instituto Eletrotécnico é a casa de formação do eletricista. Mediunidade na família humana é semelhante a qualquer agente da natureza reclamando orientação e burilamento. Falem por nós os obsidiados de todos os graus e de todas as procedências que desde milênios espiam nos manicômios ou nas prisões, nos hospitais e nos lares da terra, a ignorância que até hoje mantemos coletivamente no que diz respeito à energia mediúnica, explorada ou dominada também pelas inteligências enfermiças ou delirantes nas trevas de espírito. Auxilia a educação da mediunidade onde estiveres, com todos os recursos lícitos ao teu alcance. Raciocínio e discernimento, serviço e amor. Todo médium consagrado ao bem é veículo precioso para a manifestação dos mensageiros do eterno bem. Estamos aprendendo com as lições do livro ao qual nos referimos no início da nossa conversa. Esse repositório de saber e sabedoria intitulado No Portal da Luz, autoria do Espírito Emmanuel pela psicografia do Chico, tratando da conduta do médium e suas implicações no exercício de tão sublimada faculdade, atende à sugestão de internautas que emprestaram a sua valiosa atenção ao Sementeira Cristã do domingo passado, justificando-se na carência de lições sobre a conduta do médium e suas implicações do exercício de tão sublimada faculdade. As instruções do Espírito Emmanuel, nas quais nos louvamos para esta nossa conversa, nos fazem luz sobre o serviço da mediunidade, agora considerando-a na seara de Cristo. Ensina ele. Realmente a mediunidade, em maior ou menor grau, reside em nós todos. Sejamos nós cultivadores da verdade, encarnados ou desencarnados. Entretanto, muitos companheiros alistados para a marcha renovadora do progresso espiritual acusam-se inaptos na construção do bem por não possuírem desenvolvimento mediúnico mais amplo. Existem, todavia, vastas fieiras de obrigações a serem cumpridas fora dos labores medianímicos propriamente considerados. No exame de semelhante assertiva, vejamos algumas de nossas atitudes negativas para que nos seja possível avaliar o acervo imenso de tarefas a que nos cabe atender.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado. Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Na condição de espíritas, estejamos ou não atrelados ao carro físico, muito frequentemente perpetramos erros clamorosos, como sejam colocar Jesus em nossas palavras e não em nossas vidas, desertar da evangelização, não dar importância à vida espiritual, desdenhar a prece, recusar o estudo, nunca encontrar tempo para as boas obras, não praticar todo o bem de que sejamos capazes, cair na indisciplina a pretexto de esposar uma doutrina de livre pensamento e fé raciocinada, deixar de considerar todas as criaturas como sendo criaturas irmãs perante Deus. E mais, não partilhar o sofrimento dos semelhantes, embora respeitando-lhes sempre a maneira de vida e o modo de ser. Cultivar desafeições, embrenhar-se na autodeterminação, desprezando os preceitos evangélicos que proclamamos respeitar. Não assumir responsabilidade diante do bem de todos, atendendo a temores e preconceitos. Veja que é fácil verificar que nem só de mediunidade se alimenta a edificação de Jesus na casa terrestre, mas que isso, a obra do auxílio e educação para a vitória do Cristo de Deus é inimaginável na grandeza e complexidade com que se apresenta. Não permaneças à margem. Tomemos posse do nosso privilégio de aprender e servir. Falando de erros e imperfeições, Emmanuel diz que comumente aqueles que abraçam a doutrina espírita, em lhe observando o parque de revelações e ensinamentos, todos eles, alicerçados no Evangelho de Cristo, declaram-se mais ou menos incapazes de lhe praticarem as lições. A pretexto de fraquezas e defeitos, muitos se afastam dos encargos em que se iniciam, ao passo que outros muitos nem se animam a começar. Que dizer, porém, da criança que fosse retirada do ensino sob a desculpa de que ainda está longe da madureza? Ou do operário afastado da máquina, suposto incipiente? O menino é trazido à escola a fim de aprender. O obreiro é conduzido à oficina para familiarizar-se com ela. Somos igualmente levados à obra de Cristo para integrar-nos na edificação do reino de Deus, a principiar de nós mesmos, qual acontece no levantamento de grande edifício a serviço para todos os que se proponham trabalhar. Não alegues ignorância ou deficiência para fugir da obrigação que nos cabe.
Ninguém adquire qualquer gênero de experiência simplesmente num dia. Tarefa, seja qual for, exige iniciação. Não largues ao amanhã o bem que possas fazer hoje. Relaciona as tuas possibilidades e verifica em que setor conseguirás oferecer o melhor de ti. Em seguida, considera-te engajado na empresa do Senhor a serviço de teus irmãos. Trabalha e trabalha. Se o passado te arroja sombra ao coração, esquece a sombra e trabalha por mais luz no próprio caminho. Se alguém te ofendeu e conservas algum detrito de mágoa, ouvida a mágoa e trabalha por entesourar mais amor. Incorpora-te à sinfonia de serviços de que se constitui o universo. Dos sóis da imensidão às últimas gotas d'água no centro da terra, tudo o que há de bom e belo nasce e vive do trabalho constante. O homem, para apaziguar o próprio ânimo no contexto da própria vida, precisa aprender muito. Agora, o nosso instrutor espiritual nos chama atenção para o que designa de estudo e observação. Inicia dizendo que, abraçando a fé raciocinada ao espírito, não será lícito eximir-se ao estudo. Valer-se do pensamento alheio a fim de progredir e elevar-se, mas formar ideias próprias, ler e meditar, aprender e discernir. Antes de tudo, compulsar Allan Kardec e anotar-lhe os princípios, de maneira a observá-los no cotidiano, é obrigação dos que se abeberam nas fontes do cristianismo redivivo. Não só frequentar as lições do codificador da doutrina espírita, mas igualmente confrontar-lhe os textos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Render culto à evangelização, utilizando os fundamentos espíritas. Jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo de Deus, como o próprio Kardec se associou a ele em toda a sua obra. Nunca olvidar que Espiritismo significa cristianismo interpretado com simplicidade e segurança, para que não venhamos a resvalar na negação fantasiada de postulados filosóficos. Estudar para compreender que sem Jesus e Kardec, o fenômeno mediúnico é um passatempo da curiosidade improdutiva. Pesquisar a verdade para reconhecer que a própria experimentação científica, por si só, sem consequências de ordem moral, não resolve os problemas da alma. Colaborar com simpatia nos movimentos de perquisição que se efetuam em torno das atividades mediúnicas, mas sem prejuízo dos encargos e responsabilidades espíritas, valorizando o tempo, sem perdê-lo de modo algum nas indagações ociosas e infindáveis. Selecionar os livros em disponibilidade, escolhendo aqueles que nos purifiquem as fontes da emoção e nos melhorem o nível de cultura. Conquanto admirando a palavra do apóstolo, examinais tudo e retendes o melhor, não se comprometer com literatura reconhecidamente deteriorada. Difundir quanto possível as letras nobilitantes. Proteger o livro espírita e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance. Concluir, em suma, que tanto necessita o homem de alimento do corpo quanto de alimento da alma, e que tanto um quanto o outro exigem cuidado e defesa, higiene e substância na formação e na aplicação. No Sementeira Cristã, é hora de... Em nossa dimensão. Meus irmãos, nós,
Interessados no estudo da doutrina espírita, ainda bem que podemos nos valer da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a nossa leitura, o nosso estudo e o enriquecimento de nossa própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que os residentes do município de Franca podem utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Antenor Amorim pela psicografia de Chico Xavier e contida no livro Enxugando Lágrimas. A interpretação é do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Lélia, minha querida filha, Deus abençoe o seu coração e o seu caminho, concedendo-nos a todos paz e fortaleza espiritual. Estamos nos passos uns dos outros, minha filha, como não podemos deixar de ser. A morte é apenas mudança, não ausência. E um dia, com o amparo de Deus, ver-nos-emos reunidos todos novamente, desfrutando a felicidade do reencontro. Nosso alvito está mais forte e, com o auxílio do nosso lado, já consegue amparar você e inspirar os filhos queridos na solução dos problemas do dia a dia. Sem dúvida que o refazimento lhe tem sido gradual e vagaroso, porque a vinda dele exigia aquele quadro de improviso que realmente foi, como acontece em toda aprovação a que sejamos levados, a bênção de Deus. Tudo, minha filha, tem a sua razão, direta ou indireta, manifesta ou temporariamente invisível. Nosso Nogueira trazia, no plano da nova existência, aquela despedida assim, repentina, a ecoar-lhe dolorosamente na sensibilidade de esposa e mãe. Entretanto, o que ocorre com ele nos domínios da reconstituição gradativa acontece igualmente a você, no campo de sua restauração, pouco a pouco. Sob o auxílio da providência divina e com o apoio no tempo, as suas forças vão sendo recuperadas. Tão somente agora, nos meses últimos,
é que havemos efetivamente melhorada do ponto de vista da resistência moral. Você realmente saiu do hospital de modo rápido, depois do acidente, mas apenas com o amparo da oração e da meditação, do esforço persistente e da paciência laboriosamente exercitada, é que você está saindo do sofrimento moral mais intenso. O mesmo sucede com o nosso Nogueira, que na estrutura daquele ânimo inquebrantável que lhe conhecemos, muito lutou a princípio para se acomodar com a realidade, de vez que não esperava se ver assim tão violentamente arrancado ao seu convívio e ao convívio dos filhos queridos. Mas, com a bondade do Senhor, luz incessante sobre nós todos, tudo que era sombra já se desfez. Agora é seguirmos adiante, fazendo o quanto possível para que a harmonia se faça entre os nossos. Nesse sentido, tanto nosso alvito quanto nós mesmos contamos com seu materno esforço a fim de que a paz dos filhos queridos seja sustentada acima das lutas que aparecerem. Tenhamos calma e tolerância para realizar as renovações necessárias com a precisa firmeza. Às vezes, na existência terrestre, chegam até nós criaturas do nosso próprio passado, à afeição de credores, junto de quem devemos exercitar a compreensão e o devotamento, a harmonia e a bênção todos os dias. Assim, pois, entrelacemos os nossos corações no entendimento, para que o entendimento nos ilumine. As pessoas se modificam para melhor quando nos observam realizando esforço idêntico. Desse modo, você, na condição de mãe, abençoe e ajude sempre, construindo a paz entre todos. Você não está, nem estará sozinha. Confiemos. Diga, filha, a nossa Nayá, que as dificuldades têm sido grandes para refazer a tranquilidade em tudo e em todos. No entanto, os filhos são sempre os nossos tesouros do coração, e com eles e por eles prosseguiremos estimulados a trabalhar com paciência e alegria. Cada filho ou filha é uma luz em nosso caminho, e graças a Deus encontramos Nayá e eu em todos vocês, tanto quanto em nosso Leônidas, riquezas e bênçãos que nem de longe sabemos como agradecer a Jesus. Peço a você, quando for possível, levar nossa Nayá para uns dias nas águas de Caldas Novas. Ela precisa de um repouso, que se faça igualmente medicação. Sua mãe, Lélia, está muito cansada fisicamente e precisamos auxiliá-la a tratar-se, porque você sabe, ela sempre se dá a nós todos, sem pensar nela própria. Querida filha, daria tudo para continuarmos conversando através do lápis. No entanto, é preciso encerrar esta carta. Estamos felizes ao vê-la edificando suas tarefas evangélicas mais amplas. Creia, minha filha querida Lélia, que nunca perdemos a fé viva, e sim, vamos transformando-a para mais vastos caminhos da alma. A crença é uma estrada que se vai alargando e embelezando cada vez mais, à medida que damos lugar à compreensão mais alta nos domínios da própria alma. Por isso mesmo, a tarefa cristã em suas queridas mãos é agora o que foi antes, com a caridade por sol, a lhe clarear cada vez mais os pensamentos. Na essência, é Jesus que buscamos sempre, e isso, minha filha, é o que importa. Abrace Nayá por mim, e com muito carinho a cada um dos nossos entes amados. Rogo a você receber o abraço muito afetuoso
do papai amigo que tanto lhe deve a dedicação e que nunca a esquece. Antenor. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. A pergunta de hoje vem da nossa prezada ouvinte Ana Cláudia Pinheiro, de Altinópolis, São Paulo, nos seguintes termos. Os senhores podem me responder a pergunta: por que muita gente tem medo da morte? Vamos, minha cara Ana Cláudia, ouvir agora a resposta à sua interessante pergunta na palavra do nosso companheiro João Vaz. O que é a morte? Tem razão as pessoas que a temem, se o motivo for desconhecimento ou ausência da menor ideia do que seja o mundo espiritual. Outro grande motivo é a pessoa não ter correspondido neste mundo aos propósitos da sua reencarnação, ao invés de se dar por realizada, havendo cumprido as obrigações redentoras que assumira, nutre o sentimento de que a sua conduta nesta vida contrariou os desígnios da lei de amor. Pessoa que teme a morte é geralmente nada ou pouco dada ao estudo das questões espirituais, com as que se familiarizaram com o plano invisível, inclusive através das informações que com as mensagens espirituais nos caem como chuvas de estrelas a todo momento e se conduzem de acordo com os ditames da lei de amor, se enquadram na resposta à questão 159 de O Livro dos Espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? As vozes espirituais assim responderam: se ela fez o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-se-á de tê-lo feito. O justo é bem diferente. Ele se sente como que aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. A questão 160 do mesmo O Livro dos Espíritos nos é mais reconfortante, ao informar que o espírito reencontra aqueles que lhe são vinculados pelos laços de afeição e que morreram antes dele e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Reencontra também a muitos perdidos de vista em sua permanência sobre a terra. Então, vê tanto aqueles que se acham na erraticidade, quanto aqueles que ainda estão encarnados. O mestre Emmanuel nos ensina, no seu livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na questão 155, que lhe pergunta se o medo da morte é falta de evolução espiritual, esclarecendo que, no que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavor ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente para a vida nova que a morte lhe apresentará. No meu entender, é isto aí. Que Jesus nos abençoe a todos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa. Ligação ou Zap 16
981283863. Não há fatalidade para o mal e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão como luz consciencial no caminho. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípides Mendonça. e Nara Carlone. Participação de Ana Cláudia Pinheiro Euri Carvalho. e João Vaz. Inserção virtual Ricardo Fadu. e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Sementeira Cristã, com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar Em tempo real no Google. a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam que também podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify No Google Podcasts e também na Apple Podcasts. e podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.